Fala galera, bom dia. Passando aqui para fazer a abertura do mercado. O Rafa já fez o fechamento, né, de ontem. Eu vou fazer a abertura. Não que tenha muita novidade, a gente não tem realmente muita novidade. Ontem o mercado começou a semana dessa forma, né? Não corrigiu muito o candle da semana passada. Esse é o índice brasileiro. Eu coloquei aqui a média de 21 e a média de 200 só por orientação do gráfico mesmo, para vocês ficarem mais terem uma localização de região melhor, né, das coisas que eu falo. E a gente pode ver aí que o índice está trabalhando entre as médias de 21 e 200 no semanal. E aqui no diário, né, as médias já estão virando para cima. A gente vê aqui o que nós falamos ontem, sobre ele produzir um dia de consolidação, né? Então seria realmente compra no fundo, venda no topo, né? Não faria muita coisa, porque a gente tinha comentado sobre essa lateralização aqui, né? A gente está nessa lateralização aqui no diário, esse é o diário do índice, e ele contraiu o preço, né? Ele contraiu o preço aí, deixando um doji que também não mostrou força compradora, mas também não mostrou os vendedores chegando forte, né? Então, a gente teve um dia realmente lateral, um dia de descanso aí, em que o índice não fez muita coisa, não deu muitas oportunidades, só para quem gosta de operar aí consolidação. Mas a gente tem um cenário, obviamente, muito mais interessante para compra, né? Porque esse doji pode representar uma pausa, ou ele pode representar fraqueza compradora, né? E vir para baixo corrigir um pouco mais. Mas a gente tem um cenário aqui de pouca correção, né? Dessa perna de alta do índice. Ele pode, e a probabilidade é que ele venha, pelo menos, testar essa região aqui de cima, né? Essa região aqui que eu tinha falado ontem é o topo anterior do semanal, tá? E a gente tem aqui também essa marcação aqui que eu fiz, é uma região interna, né, de uma estrutura interna que não foi fechada, né? Se você ver a mínima dessa barra e a máxima dessa barra, forma um gapzinho de preço, né? Aonde a compra pode vir buscar também e encontrar ali uma resistência, tá? É, Se a gente for para os 60 minutos, o Rafael falou mais do micro, né? Eu tô falando mais do macro. Se a gente for para os 60 minutos, a gente vê o dia de ontem, que foi exatamente esse dia aqui, ó. Ele não fez nada, você comprava no fundo, vendia no topo, né? A gente teve esse rally aqui de alta, esse rally aqui de alta, né? Mas você vê que quando chega no topo, ele perde a força, né? Quando chega mais para o fundo, ele também não dá continuidade. Hoje a gente pode ter mais correções, né? Ou rompimento, né? Mas a gente vê que os players estão aí acumulando preço, né? Bom, passando para o dólar, a gente também não tem um cenário que modificou muito, né? A gente continua aqui no diário, né? Tanto no diário quanto no semanal. A gente continua aqui consolidado nessa região aqui, né? De preço, a gente está consolidado, a gente produziu essa consolidação aqui, né? Toda. Vamos partir daqui mesmo. E a gente pode ver que ele chega aqui nessa região do 5.450 e volta, né? Ele encontra suporte, ele encontra compradores, né? Essa aqui é uma região de compradores, mas o fato é que o dólar tá trabalhando debaixo da metade do canal de baixa do semanal e do diário. Então, ele está muito mais com uma força vendedora do que compradora, né? A gente tem a possibilidade, né, a probabilidade maior dele vir testar o fundo desse canal, como a gente estava comentando ontem, lá nos 5.270, 5.2300, 30, né? 5.230. Testar esse fundico aqui, né, que a gente estava falando.
ontem também. Essa probabilidade é muito grande, né, dele vir testar aqui o 5230, ó. Desculpa, até falei errado, gente. Dele vir testar aqui o 5278, tá? 5278, isso que eu quis dizer. O 52300, isso que eu quis dizer. Falei errado, desculpa. E, e é isso, né? Essa é uma região muito importante do dólar. E passando aí para os 60 minutos, ele também ficou aí consolidado, né? Como a gente viu aqui no diário, né? O diário, ele produziu esse candlezinho aqui, né? Esse último candlezinho aqui. Ou seja, ele trabalhou dentro do preço, né? Dentro do preço do dia de sexta-feira. Ele ficou ali passeando próximo do preço de quinta-feira, né? E tá aqui, ó. Tá nessa região consolidada. Ele também ficou tão consolidado quanto o índice, quase que não sai. E aqui a gente, nos 60 minutos, a gente está formando esse canalzinho aqui de correção, né? De correção. Mas o fato é que ele não rompeu nenhum topo. Ele não está trabalhando em cima de nenhum topo, ele não confirmou nenhum topo, né? E a gente não pode dizer que o dólar está mudando a sua estrutura de baixa, né? Não tem por que a gente pensar isso agora. O BIT é aquela história, né, que a gente estava falando sobre esse teste aqui do semanal, né, essa linha de tendência de alta. Ele também não fez nada, né, ele ficou aqui como um doji, não se moveu muito, trabalhou dentro do preço de sexta-feira, né, e hoje vamos ver o que ele faz, né, ele contraiu volatilidade também, e ele pode romper para qualquer lado, mas a probabilidade maior é que ele venha romper para baixo para testar essa linha de canal de baixa, porque é o comportamento dele passado, né? Então, tudo bem que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, mas a gente sabe que o preço se comporta normalmente da mesma forma, né? Tem regiões e regiões. Aqui, ele quando chega aqui, nessa linha de tendência de alta, ele encontra compradores. E é possível que ele encontre novamente, tá? Não tem muito o que falar do dia de hoje, a gente só precisa ficar aí de olho nas notícias. Eu coloquei aqui as notícias para poder não me perder para falar para vocês. A gente tem o PIB brasileiro aí às 9 horas. A gente também tem notícia às 10h45 do PIB americano, tá? Industrial. E a gente tem também o discurso, né? O discurso que estava aqui e eu me perdi. Ah, tá bom, peraí. Acho que é à tarde, né? Aqui, ó, 3 horas da tarde, o discurso do Trump. Então a gente tem que ficar de olho nisso, não deem mole, proteja o seu capital, porque esse é a premissa principal, tá? E bons tradings. Tchau, tchau.